Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 35 em diante. Evangelho de Lucas 12, 35. Estai preparados e acendei as vossas candeias. Sede semelhantes aos que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento, para que quando vier e bater, logo lhe abram a porta. Bem-aventurados aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará e os fará assentar-se à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados, se assim os encontrar. Sabei, porém, isto: se o dono da casa souber, ora que o ladrão virá, ele vigiará e não o deixará entrar em casa. Estai vós também preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperais. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? Vai no verso 54. E ele também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizei, vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizei, vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabei decifrar o aspecto da terra e do céu, então como não sabeis decifrar este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com teu adversário ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te louvamos, te adoramos, te engrandecemos. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, meu Deus, de livre e espontânea vontade, à tua disposição para pregar a tua palavra, atendendo o teu chamado, pregar a tua palavra, exortar acerca da tua vinda grandiosa. Ó Senhor Jesus Cristo, trabalha o nosso ser neste momento, Pai. Trabalha, Pai Santo, a nossa consciência, molda conforme o teu querer e a tua vontade, para que possamos, meu Deus, no dia em que o Senhor for nos recolher, todos da remanescente cristã Filadélfia possam estar juntamente contigo a celebrar as bodas do casamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, como servos atentos, meu Deus, aguardando a tua vinda, meu Deus, para te servir. Neste momento, o Senhor vem a essa casa e o Senhor espera serviço da nossa parte. E nós estamos aqui, eu, pastor Fernando, estou aqui para te servir. Eu abro a porta da igreja para o noivo, para servir. Que todos os diáconos, servos e obreiros estejam todos, neste momento que antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo, preparados para servir a causa do Senhor Jesus Cristo. Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador. Nós colocamos o nosso corpo à tua disposição, os nossos sentidos para te servir, ó nosso grandioso Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos agora os inimigos dessa verdade, os ladrões da mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. E glorificamos neste momento o Pai, glorificamos o Filho, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Atentos às condições climáticas. Eu tenho uma cunhada aqui que ela é formidável. Por ter sido uma mulher do campo, experiente no plantio de alguns produtos ali da lavoura, ela sabe muito bem quando vai chover, né?
por estar envolvida num ambiente de plantio, de preparar a terra, ela fala, vai chover. Ah, o sol desse jeito aí, vai chover à tarde, né? Vem vindo esse vento aí, vai fazer calor no dia. Hoje não chove. Veja, nesse simples exemplo da minha cunhada, como ela sabe distinguir as condições climáticas, né? Eu não fico muitas vezes consultando na internet a meteorologia. Às vezes eu ouço ela conversando com a minha esposa e ela fica falando lá com ela, conversando se vai chover ou não. Algo interessante que o Senhor Jesus Cristo, para alertar as multidões que o acompanhavam acerca da iminente vinda do Senhor. O Senhor já estava ali com eles naquele momento. Eles tinham que se aperceber que o rei, o prometido, aquele que foi prometido a Adão, aquele que foi prometido a Eva para reparar os erros, que foi implicação do seu pecado, aquilo que foi profetizado pelos profetas, por Moisés, pelo próprio rei Davi, estava ali em pessoa, o próprio Deus encarnado estava ali, e muitos naquela multidão não haviam se apercebido que o Senhor Jesus estava com eles. Quão terrível é aquela terrível música daquele progressista, né, o Gilberto Gil, né, que fala, grão, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão tem que morrer para germinar. As pessoas só valorizam quando perdem, né? Tem uma bênção diante de si, estão colocados em boas posições, possuem ótimos casamentos, possuem bons filhos, possuem conquistas, mas de repente por uma sedução, por uma vitrine no caminho da vida, a pessoa joga tudo pro alto, começa a ser negligente, não cuidar da família, do emprego, não sabe cuidar das urgências extraordinárias que vem à nossa vida. Tem coisas urgentes, necessárias e importantes, a pessoa começa a desleixar, começa a se tornar uma pessoa relaxada, e a pessoa não sabe aproveitar as oportunidades. Não aproveitam nem mesmo os bons amigos que Deus coloca diante de você. Não sabem nutrir as relações, não sabem nutrir os relacionamentos, não sabem nutrir o casamento. E fica difícil no dia que a pessoa precisa para bater na porta de quem sempre humilhou ou de quem algum dia lá no passado fez um mal. Quem peca, peca contra si mesmo e contra o seu próprio corpo. O Senhor Jesus Cristo utilizou o exemplo das condições climáticas, da condição do tempo meteorológico para ensinar o seu povo acerca da sua vinda, dele mesmo, na importância de termos como urgência nas nossas agendas pessoais a nossa comunhão com Deus, tratar da nossa moralidade e da nossa espiritualidade. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele fala num tom enérgico que muitos vitimizados ficariam um tanto que, ai, falou grosso comigo. Hipócritas, sabei decifrar os aspectos da terra e do céu. Então, como não sabeis decifrar o tempo? Veja como o Senhor Jesus Cristo é bem enfático, e muitas pessoas se fazem de sonso, dizendo, não tive oportunidade, me faltava tempo, sabe, não fiz isso, não cuidei disso porque me faltou tempo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Salomão disse isso. Salomão teve todo o tempo do mundo, né? Recebeu um cheque em branco de Deus, o céu é o limite, e ele teve tempo para observar todas as atividades dos seres humanos debaixo do sol. E quão terrível é não estarmos atentos às atividades que o diabo tem fomentado nessa terra. Se o Senhor Jesus Cristo utilizou as condições climáticas para exortar a multidão naquela circunstância, pastor Fernando hoje aqui, nesse período em que nós já conhecemos a verdade, que veio e se sacrificou por nós na cruz do Calvário, que o reino já está imposto, pastor Fernando se utiliza da realidade das ações do diabo, ciente de que o seu tempo está se esgotando, e ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar uma grande massa de pessoas que, de certa forma, já ouviram falar do Evangelho. Quando observamos o sistema carcerário, é muito comum a gente encontrar, né? Bandido de nome Jeremias, Daniel, Misael, todo nome de profeta, né? É um monte de bandido, de pessoas que cometeram crimes, atrocidades com o nome de
de profeta, com o nome de apóstolo, de Mateus, de Paulo, Marias então nem se fale. Quantas pessoas negligenciaram a oportunidade que tiveram com Deus. Nós temos que estar atentos, pois muitos se desprendem muito fácil dos caminhos do Senhor, se desprendem da igreja do Senhor, negligenciam a voz da mensagem, negligenciam a palavra, negligenciam os pregadores. Por discriminarem o pregador, discriminam também a palavra da verdade que sai pela boca dos pregadores. É algo terrível lidar com a natureza humana, em especial. Mais uma vez eu enfatizo aqui, dou ênfase com veemência, que aqui o Senhor Jesus Cristo está falando com a multidão que o segue, não com as multidões que o rejeitaram, com as multidões que o seguem. Jesus está chamando de hipócrita muitos daquela multidão que o seguiam, esses que pensam que estão verdadeiramente com o Senhor Jesus Cristo. Veja mais uma ilustração que ele traz ainda no final desse capítulo 12, trazida pelo evangelista Lucas, acerca de pessoas que possuem uma causa na justiça, cometeram algum crime ou cometeram uma atividade de dolo à sua sociedade, com um sócio, cometeram algo errado que pode ser contornado ou pode ser acordado até o dia do julgamento. Veja que no verso 58, o Senhor Jesus Cristo usa a palavra no caminho, com ele no caminho. Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura conciliação com ele no caminho. Quanto tempo demora a morosidade da justiça hoje, né? Sem contar que hoje a justiça espera os crimes prescreverem de alguns criminosos do colarinho branco, né? Roubam bilhões. A morosidade da justiça espera, né? Espera até os crimes prescreverem, até aquele criminoso atingir uma idade para estar lá resguardada, uma boa velhice e a pessoa ser descriminalizada. Algo terrível, né? Mas o que o Senhor Jesus Cristo fala aqui é algo sério. A justiça já virou algo terrível, algo a ponto de comédia nos dias de hoje aqui no Brasil. Mas nós podemos resolver muitas coisas com o nosso próximo. Nós podemos resolver muitas coisas com o nosso cônjuge, com os nossos cônjuges. Nós podemos resolver muitos litígios simplesmente se abrirmos mão do nosso orgulho, abrirmos mão da vingança, abrirmos mãos de algo mal que pode, de certa forma, implicar em outras atrocidades maiores. É muito importante nós pedirmos perdão. É muito importante ressarcirmos a quem temos lesado. É muito importante reconhecermos o nosso erro e assim pedirmos perdão a Deus e pedirmos perdão ao nosso próximo e nos purificarmos no sangue de Cristo e nos santificarmos no seu Espírito para não sermos levados no dia do tribunal e sermos condenados com açoites e sermos condenados até pagarmos a dívida. Em hipótese alguma aqui se abre a ideia de um purgatório. Uma determinada denominação cristã aí acredita que algumas pessoas vão pagar os seus crimes, os seus pecados ali num purgatório e depois vão estar aptas para ir para um outro céu. Muito complicado isso. O exemplo aqui é enfático da cadeia terrena, essa cadeia que nós podemos ver. Enquanto o cara não pagar a pena do seu crime, ele não vai sair da cadeia, vai ter que cumprir pena. Nós temos que aprender a pedirmos perdão, a nos reconciliarmos para não sofrermos as implicações e até levarmos a igreja de Cristo, o testemunho de cristão, a vergonha, ao vitupério diante dos tribunais seculares, pois sabemos que se o povo de Deus comete um errinho, isso é aumentado, é alarmado pelos meios de comunicação, pelas mídias televisivas. Nós não podemos deixar as coisas ocorrerem dessa forma. Devemos buscar a reconciliação. Assim como Zaqueu, que vendo o Senhor Jesus Cristo passar por um caminho, ele subiu ali numa determinada árvore para ver o Senhor, porque ele era de baixa estatura. Ele subiu ali para ver o Senhor, e o Senhor, o Espírito,
sentindo ali o desejo daquele homem pecador publicano de conhecer o Senhor, o Espírito fez os olhos do mestre voltar-se para ele. O próprio mestre disse: convém pousar na tua casa hoje. O mundo ficou espantado, os seguidores de Jesus. Mestre, o senhor vai pousar na casa de um homem pecador, um publicano que faz caixa dois, que incrementa a sua riqueza, riqueza e mais riqueza, por atividades ilícitas, cobrando imposto abusivos, multas abusivas, enriquecendo ilicitamente. Tu vais na casa de um publicano, inimigo do nosso povo? Sim, convém pousar na casa dele, pois ali houve, como o próprio mestre disse, salvação. O próprio Zaqueu confessou com a sua boca que eu vou ressarcir em 4 vezes aqueles a quem eu lesei. Ou seja, daquela data em diante em que Jesus entrou na sua casa, ele arrependidamente iria ressarcir em 4 vezes, obedecendo o que orientava a lei de Moisés. O que orientava a lei de Moisés. De hoje em diante, Senhor Jesus, eu quero obedecer a tua lei, vou ressarcir a quem eu tenho lesado. Olha só, esse é um sinal de desprendimento com aquilo que estava condenando a vida de Zaqueu para a condenação eterna, que eram a sua riqueza, o amor à riqueza. Seu ídolo era o dinheiro, a corrupção fazia parte do seu caráter. Mas agora que ele encontrou-se com a santidade do Senhor Jesus, ele estava disposto a não mais efetuar e realizar aquelas atividades. Veja que neste texto eu fiz questão de citar 2 aspectos, 2 camadas de pessoas que fazem parte do povo de Deus. Fiz questão de começar, como assim questionou o apóstolo Pedro no verso 41, no 12, 41. Então Pedro perguntou: Senhor, dizes essa palavra a nós ou a todos nós? A toda esta multidão. Note que o Senhor Jesus Cristo trouxe um discurso que abrangia não somente os seus apóstolos, os seus seguidores pessoais, mas como também toda aquela multidão. E nós temos que entender, nós que somos apóstolos, nós que somos evangelistas, nós que somos pastores, profetas e mestres, que somos seguidores pessoais e disseminadores, propagadores da verdade, nós temos um nível de santidade, um nível de posição. Estamos colocados numa esfera espiritual nas regiões celestiais. E a multidão dos santos purificados no sangue de Cristo estão em uma outra esfera, mas no mesmo reino, no reino do Senhor Jesus Cristo. Nós, apóstolos, servos, pastores, obreiros da casa do Senhor, estamos num nível mais elevado. O texto vai deixar bem claro que os que conhecem a verdade, a quem muito é concedido, muito será requerido. A quem mais é concedido, mais será requerido. O Senhor fala que aquele que conhece mais, que tinha mais responsabilidades e cometeu o pecado, no dia do juízo receberá maiores açoites do que aqueles que morreram por negligência, sem se aproximarem do reino de Deus. Por isso estejamos atentos à exortação. Nós que conhecemos a verdade, nós que, como 11 daqueles discípulos que conheceram ao Senhor Jesus Cristo, se aproximaram em intimidade com o Senhor Jesus Cristo, assim buscaram o conhecimento e obedeceram com santificação, com determinação, com perseverança, a ordenança, a comissão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Esses têm grande responsabilidade, esses terão grandes posições quando o reino de Deus assim for imposto. Estes serão ministros em novos céus e em nova terra, que assim haverão de efetivamente ser implementado na vinda gloriosa do nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Veja as orientações agora para aqueles que eram discípulos próximos e pessoais do Senhor Jesus Cristo. No verso 35, estáis preparados e acendei as vossas candeias. Em algumas outras traduções nós encontramos estáis cingidos, acendei as vossas candeias. Sim, quando se falava em se cingir e acender candeias, daqui se traça toda uma exortação que aqueles daquela época já sabiam o posicionamento.
em especial aqueles que se cingiam, lembravam-se muito bem dos servos, que as vestes naquela época eram vestes talares, mantos, e para que a atividade pudesse ser bem exercida, principalmente dos servos que trabalhavam na lavoura, havia uma necessidade de amarrar um cinto de tecido na cintura para que as vestes talares não atrapalhassem as atividades que haveriam de ser exercidas. Lembra-se lá do dia do resgate da terra do Egito? Era uma festa de pães asmos, e o Senhor prometeu hoje, ainda hoje, no início da festa de pães asmos, na celebração da Páscoa, eu vou derrotar o destruidor, o Abaddon, que vai devorar os primogênitos, e hoje vocês saem da terra do Egito. O Senhor ordenou, né? Comeis pães asmos, tirai todo o fermento de dentro de casa, pães sem fermento, comer a carne assada do cordeiro com ervas amargas, né? Sem quebrar nenhum osso do cordeiro, passe o sangue na verga da porta, e já estejam com as sandálias nos pés, já cingidos, porque hoje eu tiro o povo da terra do Egito. Nós temos que entender que nós, servos de Deus, temos que estar a todo instante. Se você é pastor, se você é mestre, se você é obreiro, se você é diácono, se você está compromissado com a casa de Deus, você conhece mais do que nunca essa palavra como Moisés conhecia. Moisés foi o primeiro a receber essa orientação. Esteja cingido, com a sandália nos pés, preparado para pregar, preparado com o calçado de pregação, da preparação do Evangelho da paz. Você tem que estar com as sandálias já nos pés, cingido, preparado para caminhar com o Senhor, preparado até para morrer pela pregação do Evangelho. Veja que o Senhor também se cingiu de uma toalha, se cingiu de posição de servo e lavou os pés dos discípulos. E lavar os pés dos discípulos não era uma tarefa fácil. Imagine que naquelas ruas que não eram pavimentadas, era muito comum naquelas ruas terem manadas de animais caminhando nas ruas, evacuando nas ruas, fezes, esterco na rua existia. Imagine uma grande multidão se apertando entre as ruas estreitas e de repente, por descuido, os apóstolos pisassem ali em dejetos fecais de animais, né? Esterco no meio da rua, né? Então misturava os dejetos fecais com a poeira, com o suor, e os pés ficavam um tanto que bem sujos, né? Não faça contrastes medíocres nessa hora do Papa Francisco lavando o pé daqueles padrecos com o pezinho já lavado. Não faça esse contraste medíocre, totalmente torpe, não tem nada a ver aquilo ali. Realmente o Senhor Jesus Cristo lavar os pés dos discípulos não era uma tarefa fácil. O próprio Pedro, que sempre teve a iniciativa, disse: mestre, não, tu és um homem acima de mim, muito acima de mim, não admito que tu laves os meus pés. Porque Pedro reconhecia verdadeiramente que os seus pés estavam um tanto que sujos. E aí Jesus disse: se não permitires, tu não tens parte comigo no meu reino. Ah, mestre, então lava todo, porque eu sou um homem pecador, eu preciso ser lavado, corpo e alma. Eu acho que eu falaria o mesmo que o Pedro: lava meu sentido, lava minha mente, me purifica todo, meu Senhor, porque eu sou homem pecador. Obreiro tem que estar cingido, preparado para caminhar pregando a palavra de Deus, cingido deste Evangelho, cingido da armadura da fé, cingido de conhecimento em sua mente, para aumentar a sua convicção, a sua fé, para que emane poder dos seus sentidos, em especial da sua fala, da sua consciência e da sua fala, pregar com fé, cingido deste Evangelho. Veja a segunda exortação: acendei as vossas candeias. A fuga do povo do cativeiro egípcio foi à noite. Eles tinham que estar preparados à noite. Nossa, Deus vai nos salvar à noite. Caminhar à noite é difícil, né? Já está tudo preparado, já tem coluna de fogo preparada. Quantas vezes os missionários tiveram que ir para locais distantes, cingidos da palavra de Deus, e ter que levar o Evangelho em regiões bem escuras?
não somente no sentido literal. Quantas vezes eu não fui pregar para locais longínquos, à noite, em local onde existia muita vegetação, favelas assim, próximo de vegetação, e é muito escuro à noite. É muito escuro à noite. Precisamos de iluminação. Por isso o mestre aqui fala: estais com as candeias acesas, cheia de azeite, cheia de reserva. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, aos confins da terra. Cingido e com a candeia cheia de azeite, cheia do poder. O azeite é símbolo do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. No Antigo Testamento, os heróis, assim, reis, profetas, juízes, eram ungidos com o azeite, símbolo do Espírito Santo. Hoje nós não precisamos a unção para ungir do pastor, vamos ungir ao mestre, vamos ungir. A unção vem do Espírito. Nós consagramos pastores, apóstolos, mestres. É consagração. E essa consagração é pelo poder do Espírito Santo sendo derramado àqueles que foram separados para levar avante o Evangelho. Estar cingido, estar com a candeia cheia de azeite, para tempo e fora de tempo, de manhã, tarde ou noite, pregando a palavra de Deus, servindo com dedicação. Veja que ele fala: ser semelhantes, seja parecido com quem? Com os que esperam o seu Senhor quando volta da festa do casamento. Olha a ilustração que ele utiliza aqui de um senhor que saiu para se casar. Lembra quando Sansão foi se casar? Não tinham lá os seus padrinhos, os seus companheiros? As festas de casamento do Antigo Testamento demoravam vários dias, né? E era comum primeiro comemorar entre os amigos e depois o noivo vir com aquela comitiva, e às vezes era tarde da noite, eles com a candeia acesa, né? Com as suas vestes, cingidos com as suas vestes, né? Eles caminhando em direção à casa da noiva, com as candeias acesas, para que o noivo reclamasse a noiva. Eu digo isso aqui como exemplos bem simples, né? Ontem eu fui fazer alguns serviços lá na casa da minha irmã, na casa da minha mãe, né? Aí quando eu cheguei aqui, encontrei uma serva já com a candeia acesa, né? Minha esposa está sempre aguardando o noivo que sai. Ela está sempre atenta. Se atrasa um pouquinho o horário, ela já fica ali atônita, mas já com tudo preparadinho para mim. Às vezes até em pequenos cuidados aqui, quando ela está no púlpito ministrando aqui na parte do louvor, aí eu chego aqui no púlpito, ela já deixou até a Bíblia aberta no texto que eu vou pregar, né? Bem assim, o Senhor Jesus Cristo está falando que os servos devem estar atentos a esse noivo que vem para reclamar a noiva. Tanto os servos como as multidões, os consagrados entre as multidões, têm que estar aguardando o noivo. O noivo vai chegar. Nós temos que estar já com a roupa purificada no sangue do Cordeiro, cingido da palavra de Deus, da santificação, do poder do Espírito, aguardando o noivo. O noivo está chegando, para que quando vier e bater, logo lhe abram a porta. É tão bom quando a gente mexe no cadeado do portão, a nossa noiva já está lá atenta para nos receber. Digo isso também por conhecer grandes diaconisas na obra de Deus. Eu tenho uma relação de nome delas aqui, de grandes diaconisas e diáconos na casa de Deus, né? Tem pastor privilegiado, às vezes não fala um obrigado pro seu obreiro, né? Às vezes eu já vejo lá alguns pastores subia no púlpito para pregar, já estava a aguinha dele preparada, a Bíblia, tudo arrumadinho, os banheiros lavados. Um grupo de diáconos dinâmicos, eficazes, eficientes na obra de Deus, já deixavam tudo preparado para que o pregador pudesse naquele dia trazer a mensagem, né? Tem cara que não valoriza, tem pastor que não valoriza o corpo diaconal que possui, né? Tudo preparado, pastor. O Senhor chegar à porta, lá estavam os diáconos atentos, os servos, os escravos atentos à vinda do seu Senhor. Veja no verso 37, bem-aventurado aqueles servos que o Senhor, quando chegar, achar alertas. Em verdade vos digo que se preparará
e os fará assentar-se à mesa, aproximando-se, os servirá. Com certeza, alguns escravos da época que ouviam o Senhor Jesus Cristo dizendo isso, pensaram, né? Poxa, que negócio estranho isso aqui, né? Escravo, quando o Senhor poderoso, dono da propriedade, chega, ao invés de eu servi-lo, ele que vai me servir. O Senhor Jesus Cristo deu um exemplo. Citamos aqui, em alguns instantes atrás, que o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos. Lavou até os pés daquele que haveria de traí-lo. Bem assim o Senhor Jesus Cristo disse, por meio do seu Espírito, ao evangelista, ao profeta João, que ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Ele vai servir a sua igreja. O evangelista João disse que aquele que me servir, o Pai o honrará. Então existe galardão. Eis que cedo vem, o galardão está comigo para conceder a cada um segundo as suas obras. Bem assim, quando esse noivo chegar, felizardo, o Senhor Jesus Cristo fala, bem-aventurado, felizardo aquele que quando o Senhor chegar inesperadamente, o servo esteja ali com a mesma resignação, a mesma perseverança, servindo ao Senhor com amor, na incumbência daquilo com que foi comissionado. Veja no verso 38, quer venha no começo da noite, quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim os encontrar. Quando será a vinda do Senhor? Eu tenho uma certa admiração por alguns neopentecostais que fazem cálculos. Eles pegam ali toda a numerologia que existe na Bíblia Sagrada e fazem cálculos. E eles associam esses cálculos com as festas do Antigo, as festas judaicas do Antigo Testamento, e fazem uma associação com a obra do Senhor Jesus Cristo, e assim colocam supostamente a vinda do Senhor Jesus Cristo numa festa de trombetas ou numa festa de Páscoa. Uma coisa bem certa, no passado o Senhor Jesus Cristo já fez isso, então não há nada de errado, pois em dia de festas o Senhor celebrou, o Senhor ministrou a sua igreja, engrandeceu a obra do Senhor. Numa festa de pães asmos de Páscoa, o Senhor Jesus Cristo foi crucificado. Numa festa de primícias, o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Numa festa de Pentecostes, o Senhor derramou do seu Espírito e entregou o código mosaico. Nada impede que o Senhor Jesus Cristo venha num tabernáculo. Nada impede que a vinda do Senhor Jesus Cristo seja numa festa de trombetas. Estejamos atentos. Veja que o Senhor fala agora não de tempo meteorológico, mas de tempo cronológico. Ele fala no começo da noite, ou no meio da madrugada, ou no meio da madrugada. Quer no meio da madrugada, eles serão bem-aventurados se assim o encontrar. Entendemos que pelo fuso horário de movimento de rotação da Terra, pode ser manhã aqui, os cristãos